Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem nesse período aí de quarentena, né? Distanciamento social. Torcendo para passar logo, né? Todo mundo com muitas saudades da sala de aula, quem diria. Então, como eu falei, esse vídeo vai ser para eu comentar um pouquinho as atividades, né, da AV1. Esse final de semana eu já comecei a corrigir os trabalhos. Até o final, acho que até quarta-feira eu consigo terminar de corrigir todos, né, de todas as turmas. Já lancei hoje algumas notas e vou estar lançando durante a semana, tá? Então, meu objetivo aqui é comentar um pouquinho, né, de cada pergunta, de cada questão da atividade, até para vocês poderem entender um pouquinho, né, a nota de vocês, poderem ter um parâmetro para entender a nota de vocês. Qualquer problema que vocês queiram questionar, eu vou estar fazendo lives essa semana no horário das aulas, tá? Através do Zoom. É, Adoraria que todo mundo participasse, então seria legal vocês baixarem o Zoom, quem ainda não baixou, porque eu sei que já tem outros professores também, né, utilizando esse aplicativo. Então dá pra gente tirar algumas dúvidas, pra gente conversar alguma coisa nas lives dessa semana. E também, depois que as aulas retornarem, a gente também pode conversar novamente sobre os trabalhos, sobre as notas pessoalmente, tá, gente? Só para tranquilizar vocês. Lembrando que na próxima semana a gente já começa o tema 6 das disciplinas. O conteúdo do tema 6 já está disponível desde semana passada para vocês já estudarem, tá? E a partir da semana que vem eu também vou estar gravando vídeos sobre os temas e também vou continuar fazendo lives no horário das aulas, tá bom? Então tá, então vamos lá. A primeira pergunta do fichamento, né, era descreva com as suas palavras qual a finalidade e a importância da administração para as empresas e quais as etapas do processo administrativo. Bom, primeira coisa, né? Qual é a função da administração nas empresas? A principal função da administração nas empresas é gerir todos os recursos que aquela empresa possui para alcançar da forma mais eficaz, mais eficiente, os resultados que a empresa espera através das metas estipuladas, né? Então, quando a gente fala de recursos, a gente está falando de recursos financeiros, materiais, tecnológicos, humanos, todos os recursos que envolvem o funcionamento de uma empresa, tá? Então, se a gente puder definir, né, com as nossas palavras, a principal função da administração é exatamente essa, né? Gerenciar todos os recursos disponíveis que envolvem o funcionamento de uma empresa para alcançar da forma mais eficiente e mais produtiva possível os resultados esperados por essa empresa. Resultados esses que são definidos através das metas, né? Falamos isso em sala de aula, né? Toda empresa, ela trabalha com metas semanais, mensais e anuais, tá? Além disso, a administração é uma atividade que ela faz parte do dia a dia da empresa, né? A empresa ela possui vários administradores em diversos níveis hierárquicos e a função desses administradores é exatamente o quê? Estar tomando decisões no dia a dia, o tempo inteiro, para estar podendo cumprir, né, os processos que essa empresa tem que fazer para alcançar as suas metas, tá? Então, primeira função da administração, podemos dizer que é essa, né? Lá no nosso material tinha várias definições, né? Definições do Stoner, definição do Chiavenato, né? Também explicando o que seria a função principal da administração, tá, gente? Uma coisa importante, né, quando vocês forem avaliar as notas de vocês, é porque é importante um esforço de vocês de colocarem as informações com a linguagem de vocês, com as palavras de vocês. Muitas pessoas copiaram o texto, né? Ou copiaram texto ou pegaram informações até da internet, né? Informações
que eu pude perceber que não eram informações que a gente deu em sala de aula, ou que a gente comentou, e nem com palavras de vocês. Então, isso também prejudica a nota de vocês, tá bom, gente? Então, a função da administração é essa. E aí, a segunda pergunta era quais eram as etapas, né, do processo de administração de uma empresa. Essas etapas são as etapas que a gente considera hoje da teoria neoclássica, né? Então, quais são as etapas? Planejamento, organização, direção e controle, o famoso PODC, tá? Então, era para explicar essas 4 etapas e algumas pessoas eu vi que entraram, explicaram cada uma delas, mas eu não estava pedindo isso, eu estava pedindo apenas que me falasse quais eram as etapas do processo de administração contemporâneo, né, moderno, tá bom? A segunda pergunta, gente, era a seguinte: devido às transformações provocadas pela globalização, as empresas têm que lidar com novos desafios no mundo atual. Descreva que desafios são esses e qual a importância do administrador nesse cenário. Essa pergunta, ela faz parte da nossa aula do tema 2, né? O que a gente viu no tema 2, né? Quais são os novos paradigmas da administração e das empresas no mundo atual, né? Por causa da globalização, vimos o quê? Primeiro, que as empresas precisam lidar com muitas tecnologias novas, né? Então, as empresas precisam de profissionais que saibam extrair, né, os melhores benefícios, utilizar essas tecnologias da melhor forma possível. Isso é uma coisa. Segunda coisa, por causa da globalização, a comunicação se tornou muito mais democrática, muito mais ágil e muito mais rápido. O que trouxe com isso? Trouxe clientes muito mais exigentes, né? Clientes que trocam informações o tempo inteiro sobre suas experiências com as empresas e com os produtos. Então, isso faz com que as empresas também se tornem muito mais frágeis, né? Suscetíveis a críticas, né? a problemas com imagem, né? Que os próprios clientes mobilizam os outros clientes em torno de problemas ou de coisas positivas também. Então, as imagens das empresas hoje, a reputação das empresas hoje está muito mais na mão dos próprios clientes, né, do que de uma publicidade e tudo mais. Vimos que o mercado está muito competitivo hoje em dia, então os clientes cada vez querem atendimentos mais personalizados, produtos inovadores, né? Até comentamos muito em sala de aula que quando uma empresa lança um produto novo, inovador, em pouco tempo esse produto inovador ou essa característica inovadora é também copiada pelas empresas concorrentes, então aquilo já deixa de ser inovador e aí as empresas têm que buscar novos benefícios. Então as empresas elas precisam estar num processo hoje de inovação constante, né? E isso sempre muito rápido, né? Muito acelerado. Falamos também... Já falamos do atendimento, dos produtos, das mudanças constantes, da inovação constante. Então, é basicamente isso. Aí a segunda parte da pergunta era: e qual a importância do administrador dentro desse cenário? A principal importância do administrador hoje, contemporâneo dentro desse cenário, é que ele precisa ter uma habilidade de lidar com as mudanças, com as incertezas que acontecem o tempo inteiro. Tem até um destaque, né, uma frase em destaque lá no nosso slide, que fala o seguinte: o administrador hoje, ele não é medido pelo conhecimento que ele tem. O administrador hoje, ele é medido muito mais pela competência que ele tem de lidar com as incertezas constantes do cenário atual. E aí lidar com essas incertezas é o quê? É ser uma pessoa flexível, que consiga entender as demandas tanto dos clientes internos quanto dos clientes externos, né? Clientes internos, quando a gente está falando dos funcionários, né? E aí aquilo que a gente falou da visão sistêmica, né? Para o administrador ter essa competência de lidar com as incertezas e estar sempre flexível e trazendo inovações para que a sua empresa não fique para trás, não fique
prejudicada dentro desse cenário de muitas mudanças e de muita exigência, de muita competência, esse administrador, ele precisa ser uma pessoa que ele tem uma visão sistêmica, ele precisa estar antenado do que está acontecendo dentro da empresa e fora da empresa. A partir daí, ele começa a ter competência e habilidade para estar gerenciando, né, as mudanças que acontecem no cenário globalizado o tempo inteiro, tá? Então, era basicamente essas duas frentes que vocês deveriam falar aí na segunda questão do fichamento, tá bom? Agora vamos para a terceira. A terceira pergunta era: descreva qual o atual panorama das empresas jornalísticas no Brasil e qual a importância do administrador nesse contexto. Então, a terceira pergunta, a gente já estava entrando no tema 3, 4 e 5, né? Os 3 últimos temas da nossa disciplina. Então, vamos lá, né, gente? Qual o cenário atual das empresas jornalísticas no Brasil? O cenário atual, a gente conversou muito isso em sala de aula, é um cenário de grandes incertezas e de muitas mudanças. Vimos que a partir de 2010, né, 2011, com a consolidação do ambiente digital, das plataformas digitais, as empresas jornalísticas tradicionais, convencionais, elas começaram a perder um número considerável de leitores e também um número absurdo de receita vindo da publicidade. Vimos que desde o início do século XX, durante todo o século XX, essas empresas jornalísticas tradicionais, convencionais, elas sempre tiveram um modelo de negócio pautado em quê? Venda de jornais, né? Venda de informação e receita publicitária, né? Então, esse modelo funcionou muito bem durante o século XX inteiro, né? Vimos também que as empresas ganharam muito dinheiro, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Empresas jornalísticas eram empresas muito fortes financeiramente, né? Empresas com grandes estruturas que trabalhavam com receitas altíssimas e com uma cadeia de valor, né? Que é aquele material lá do Caio Túlio Costa, uma cadeia de valor com uma estrutura muito grande, né? Então as empresas trabalhavam com distribuição, trabalhavam com venda de publicidade, trabalhavam com gerenciamento de estruturas de produtos, recursos financeiros, recursos humanos, compra de material. Então eram empresas com uma estrutura extremamente grande, robusta e muito sólida financeiramente, né? Que lidava com uma circulação de valores altíssimos, né? Vimos lá até o case do New York Times que mostra exatamente isso, né? E aí foi uma ruptura muito rápida e muito grande. Essas empresas de uma hora para outra começaram a se ver dentro de um cenário de perda de leitores, perda de venda de receita publicitária altíssima e queda de receita de uma forma muito brusca, né? Beirando a falência. Como até vimos, né, que muitas empresas jornalísticas realmente fecharam, muitas empresas jornalísticas tiveram que reduzir seu quadro de funcionários de forma brusca, né? O documentário do New York Times que eu coloquei lá no AVA para vocês mostra bem isso, né? Esse momento quando as empresas perceberam, né, que a situação estava completamente fora de controle, né? A zona de conforto que eles ficaram durante todo o século XX tinha acabado, né? E vimos também que um dos grandes erros, né, dessas empresas jornalísticas tradicionais e convencionais foram os administradores dessas empresas não terem se antecipado a essas mudanças, que é o que a gente conversou no tema 2, né? Então, aquela característica que a gente falou que hoje é fundamental para o administrador, né, dele poder ter a visão sistêmica, dele poder ter capacidade de lidar com as mudanças, com as incertezas do mercado e buscar inovações, a gente viu que isso faltou, né, nos administradores das empresas jornalísticas, né? Isso foi um grande erro que eles tiveram. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram que correr atrás do prejuízo, né? E aí vimos que, claro, todos eles migraram, né, o seu negócio para as plataformas digitais. Isso passou a ser a prioridade das empresas jornalísticas, a informação, né, a distribuição das informações nas plataformas digitais, mas vimos também que eles estão buscando, as empresas
jornalísticas tradicionais, convencionais, eles dentro das plataformas digitais, eles continuam buscando um modelo que é um modelo de venda de informação, né? Então, que é o modelo paywall. Eles continuam insistindo no modelo de ganhar dinheiro através da venda de produto informativo, através da informação. Continuam enxergando a informação como um produto. Isso é a crítica lá do Caio Túlio Costa, que ele fala que essa visão é uma visão ultrapassada, né? Ele diz que esse é o grande erro das empresas, continuarem vendo a informação como um produto que tem que ser vendido. E aí conversamos, né, sobre outros modelos, né, que são praticados hoje nas plataformas digitais, principalmente pelas empresas jornalísticas que já surgiram dentro desse ambiente digital, né, que é o modelo do crowdfunding, que as empresas jornalísticas muito trabalham, né, que é você pedir uma ajuda, né, pelos seus leitores, mas é uma ajuda espontânea, você não fecha o seu conteúdo, né? O seu conteúdo ele é liberado e o leitor, por gostar tanto do seu trabalho, por ver a importância desse seu trabalho de qualidade, de credibilidade, ele começa a apoiar, né, financeiramente esse seu trabalho de forma espontânea. Isso é o crowdfunding, ou também conhecido como vaquinha virtual. Vimos também que existe muito modelo de patrocínio, né? Instituições filantrópicas que não querem se envolver em nada, né, na questão editorial, na questão do negócio mesmo em si, da produção jornalística, mas eles entendem, né, essas instituições entendem a importância de um jornalismo bem feito, de qualidade, né, para a sociedade, para a democracia, então eles começam a apostar, né, a investir financeiramente nessas empresas jornalísticas também no ambiente digital. Então, tudo isso a gente conversou, né, no tema 3, tema 4, tema 5, né? E qual a importância do administrador nesse contexto? A importância do administrador nesse contexto é exatamente buscar, né, esses novos modelos, que a gente até conversou, né, muito, que assim, não é uma coisa que ainda está batido o martelo, né? Não existe um modelo realmente, não, o modelo é esse é o modelo de sucesso, né? Isso é um momento que a gente ainda está em transformação, que a gente está vivenciando esse modelo. Então, os administradores hoje das empresas jornalísticas, o principal papel deles é tentar encontrar alternativas, caminhos para se estabelecer um modelo de negócio que, primeiro, né, faça com que as empresas jornalísticas sobrevivam, né, tenham realmente, porque se precisa ter uma receita para pagar jornalistas, para pagar, né, as despesas de uma empresa de uma forma geral. Então, buscar esse novo modelo de negócio e, ao mesmo tempo, também entender, né, qual é a expectativa hoje do público da plataforma digital, que a gente falou muito sobre isso também, né? O público hoje da plataforma digital é um público que não quer mais pagar pela informação. É um público que entende que a informação ela tem que ser uma coisa gratuita, né? Então, como o administrador hoje busca receita? Aonde ele vai buscar essa receita, né? Então, era toda essa discussão, né? Essa a principal função hoje do administrador das empresas jornalísticas, é tentar encontrar esse modelo, né? Tentar encontrar esse caminho, sem perder a credibilidade, que é fundamental, né? Para se diferenciar o bom jornalismo de todo outro conteúdo que é gerado na rede, né? De forma gratuita, mas muitas vezes sem credibilidade, né? Então, como você gera um conteúdo gratuito para o seu leitor, né? Com credibilidade, com relevância, e se mantém, né, saudável financeiramente, né? Essa é o grande desafio hoje das empresas jornalísticas que estão na plataforma digital, tá? Então era isso, gente. Assim, espero que vocês tenham entendido. E aí as notas foram dadas de acordo com a profundidade que vocês trabalharam todas essas questões que eu falei. Como eu falei também, a questão da linguagem, né? Quando eu percebo que foi uma linguagem realmente de vocês, que vocês escreveram. Não tem problema nenhum em citar autores e citarem trechos dos textos, mas quando a gente cita esses autores e trechos dos textos, a gente tem que citar sempre de uma forma
entre aspas, tem que citar o autor, né? Porque senão se configura um plágio, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso nos trabalhos que vocês fazem, tá bom, gente? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas que tenham ficado, tá? E espero vocês na nossa live para a gente conversar um pouquinho mais. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tá bom? E estudem o tema 6. Semana que vem a gente já vai começar a falar do tema 6. É muito importante vocês assistirem já o vídeo do tema 6, tendo feito o estudo prévio, porque vai ficar mais claro para vocês, vocês vão conseguir absorver as informações que eu vou passar com mais tranquilidade, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus.